Boas pessoal, seja bem-vindo ao canal DBV Studios Indie e dessa vez ensinarei vocês, começarei uma série aqui de tutoriais ensinando vocês como criar um jogo de carta, caso você queira, se interesse pelo gênero, né, no estilo Yu-Gi-Oh, mas com sua própria personalização de monstros. Eu encontrei um site que permite você criar cartas similares ao Yu-Gi-Oh, mas das suas preferências. Então, aqui eu fiz um sisteminha básico que vai ser o armazenamento de cartas, eu só fiz aqui o armazenamento de cartas, são possíveis ter até 5 cartas na sua mão, nesse tutorial que eu vou fazer. Se vocês quiserem, vocês podem colocar mais, é só seguir a mesma linha de script que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Mas o básico do básico mesmo é isso, eu vou fazer você poder pegar até 5 cartas na sua mão. Aqui vai ser o seu deck de buscar, quando for seu turno o player vem aqui, clica e ele ganha uma carta aleatória. Depois eu ensino vocês melhores como configurar o deck, por enquanto vamos ao básico. Eu já criei uma pastinha aqui e vamos entrar no site, se a minha internet permitir, né? Site, se eu não me engano, é Yu-Gi-Oh! Cardmaker.net, que é o site que a gente vai usar para criar as nossas cartas de Yu-Gi-Oh! Então o site vem assim e vamos começar primeiramente fazendo o upload da imagem. Vocês vão vir aqui em Picture URL, vocês podem escolher upilar ela do seu computador, clicando aqui e fazendo o upload do seu computador, mas a imagem que eu vou pegar vai estar na internet mesmo e eu vou buscar um dragão. Vamos ver se eu encontro um dragão aqui e eu vou fazer um dragão. Não vou me preocupar se a imagem tem direitos autorais, só vou mesmo pegar o dragão. Perfeito, esse daqui está ótimo para videoaula. As imagens podem estar sujeitas aos direitos autorais, só que como é uma videoaula, eu não vou criar mesmo um jogo para vender ele ou para postar ele na internet. Vamos pegar essa imagem, ou vocês escolhem, ou vocês abrem uma imagem nova guia, sem precisar baixar ela no computador e pegam esse link aqui, ó, vocês pegam esse link, ou vocês salvam ela no computador e fazem o upload direto para o site. Eu peguei a URL, vou colocar aqui, depois de colocar daqui, vocês vêm aqui e dão save, aí vocês vão, pronto, salvou, e dão um generate, que é para gerar, carregar aqui as atualizações que você fez. Pronto, vocês podem ver que a imagem que eu escolhi lá foi a imagem que veio aqui, o dragão. Então vamos configurar agora o início, o nome da nossa carta, vamos chamar de Dragão Rei. Dragão Rei. O tipo de monstro que ele pode ser, aquelas coisas no nível sincronia, se ele pode ser não, o tipo de carta que ele pode ser, monstro, ritual, fusão, sincronia, XYZ que são as máquinas, uma armadilha, alguma coisa do gênero, ele vai ser um monstro. E aqui o tipo, caso ele seja um monstro, ele vai ser uma divindade normal, vai ser um dragão normal. O atributo dele, possivelmente um dragão, remetente a fogo, então ele vai ser Fire. E aqui vocês escolhem o level da carta. Eu não vou focar muito nessas coisas de level, até porque o jogo é para ser similar a um jogo de cartas, não exatamente idêntico a Yu-Gi-Oh! Então eu vou colocar 5 estrelas, vai ser padrão em todas essas cartas 5 estrelas. Aqui se ela é rara, se ela é comum, eu vou colocar que ela é rara. E aqui, Circulation eu posso deixar em branco. O ID seria o ID da sua carta, que você vai usar para organizar, porque você pode criar mais de uma carta aqui, você pode criar várias outras cartas. Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui o ID é 0001, que vai ser a primeira carta. Aqui uma descrição para mim mesmo, e aqui a descrição da carta. Que eu vou colocar no caso um dragão que domina a região do fogo e reina sobre os outros dragões. Terminado aqui a sua descrição, a minha aqui já foi personalizada, vocês vão colocar o ataque e a defesa desse monstro, que são os atributos. Quer fazer ele atacar o oponente e o tanto de defesa que ele vai conseguir resistir. Isso é básico do Yu-Gi-Oh! E também vai ser usado no nosso jogo. Vamos colocar que ele tem 2.200 de ataque e 1.800 de defesa. Aqui é o criador e o ano, não vou mexer nisso. Vocês dão um random aqui para criar um número serial, vocês podem escolher, tipo 0001 para ser a primeira carta. Vou dar um save, perfeito, apareceu essa mensagem. E um generate para vocês verem como ficou depois da atualização. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, nesse tipo aqui, esqueci de ressaltar esse tipo daqui. Colocar que ele é Fire barra Dragon. Vamos colocar um Fire barra Dragon e dar um generate. Só para deixar anotado que ele é um dragão de fogo, né? Pronto.
E aí ele fica anotado aqui que ele é um dragão de fogo, um Fire Dragon. Perfeito. Aí vocês podem ver que tudo que a gente colocou na carta se aplicou. E qualquer alteração que for feita aqui vai se remeter aqui. Aqui está a descrição, o tipo dele é ataque e defesa. Mas aqui, vocês vão pegar, vocês vão clicar com o lado direito aqui, vão clicar em salvar imagem como. Vão abrir no canto que vocês querem salvar, né? Eu vou salvar direto dentro do projeto da Unity já. Aqui, vídeo aulas, assets, aula Yu-Gi-Oh! Vamos chamar de Dragon Card. Salvou. Vou esperar carregar aqui, já está dentro do projeto. E salvou como Dragon Card. Feito isso, vocês vão selecionar a carta e colocar aqui que ela é, que ela é um sprite, né, que vocês vão usar ela como sprite. E eu vou diminuir bastante a resolução dela, que não tem necessidade de uma carta ficar nesse naipe de resolução. E agora nós vamos partir para a aula dos scripts. Eu vou criar uma pasta aqui para os scripts para que fique bem organizado. Scripts. Esse script vai fazer o quê? A gente só vai possuir uma carta, daqui a pouco eu vou criar outra para dar uma aleatoriedade maior. Vamos criar um script chamado Random Card Drop, que seria um recebimento aleatório de cartas. Quando você clicar para buscar a carta, você vai receber uma carta aleatória das que são disponíveis no jogo. Vou esperar aqui. Já vou preparando aqui outra carta. Vou só mudar esse daqui e vou colocar dessa vez um dinossauro. Dinossauro. Buscar a imagem de um dinossauro. Perfeito. Um dinossauro realista, ao menos. Né? Pronto, eu acho que... Procurem, para ficar melhor na resolução, procurem por imagens em pé. Assim que, aqui ó, tipo essa daqui, que se encaixam melhor numa carta. Não por imagens muito esticadas, por uma imagem em pé mesmo. Aí vocês vêm aqui e buscam, né, a link da foto, dá um save e dá um generate. Opa, dá um ok e dá um generate. Perfeito, aí vai atualizar para o dinossauro. Eu vou deixar assim o fundo branco mesmo. Vocês podem criar suas próprias cartas no Photoshop, mas eu não vou fazer isso para não tomar tempo da aula. Vamos colocar dinossauro rei, dinossauro rei. Vai ser um monstro normal, só que ele vai ser do tipo terra. E o set dele vai ser 2 e ele vai ser do tipo fera, que é beast, se eu não me engano. Beast barra normal. Beast barra normal. E aí eu vou colocar que é um dinossauro, o rei dos dinossauros. O ataque dele vai ser 1700 e a defesa 1200. Perfeito, eu vou dar um random, vou colocar um 2 aqui e dar um generate. E um save. Pronto. Aí pronto, o rei dos dinossauros atualizou tudo bonitinho. Atualizou o tipo dele, ataque e defesa e o tipo de fera. E eu vou salvar essa imagem como Dino Card, que é para fazer um sistema de aleatoriedade. Perfeito. Criou o nosso script aqui, eu já posso fechar a internet. Criou o nosso script aqui. Vou atualizar. Refresh. E vou abrir o nosso sistema randômico de cartas. Mas, né, esperar que ele abrir. E o sistema vai ser bem simples. Ele pode até ser implementado, bem dizer, no Android, porque vai ser praticamente 100% por cliques. Raramente vocês vão ver usar uma tecla ou outra. E quando usar, vai ser possivelmente substituir facilmente ela por algum clique ou algum botão que você aperte. Então esse jogo pode ser muito bem criado tanto para PC quanto para Android. Mas enfim, abrimos aqui e não vamos abordar esse assunto por enquanto. Vamos direto ao que interessa. Vocês vão ter que declarar que vocês estão usando o UI. Creio que vocês já saibam como usar isso daqui, porque para criar um jogo de cartas vocês vão ter que saber as propriedades do Unity, mas se não souberem, é só copiar essa linha dentro daqui. Usem o Unity Engine UI, que é para vocês poderem mexer com renderização de imagens, sprites, entendeu? Que ele não vem com essa classe por padrão, você tipo exporta ela. Opa. Aí vocês veem, eu vou por enquanto colocar aqui uma public int chamada id carta, que vai ser o ID da carta que a gente vai buscar a cada clique. E aqui eu vou criar uma public int chamada id
ID1, ID2, ID3, ID4 e ID5. Epa, ID5, que serão utilizadas nas 5 cartas que eu posso ter na mão. Essas 5 cartas que eu posso ter na mão são respectivas cada uma com ID. Vou até colocar aqui / canvas para ficar até melhor para mim. E eu vou colocar aqui, eu também tenho uma imagem, que é a card 1, card 2, card 3, card 4 e o card 5, que são também as respectivas imagens. Nós temos o ID delas aqui e nós temos a carta em si. E agora nós vamos criar as cartas, que serão setadas. Não, nós vamos colocar vamos ter que colocar um setamento por dentro de script, que serão os sprites, que nem eu falei para você. Public sprite, aí você coloca aqui. Vamos colocar como carta 1, carta 2, carta 2, carta 3. Nós só temos 2 cartas por enquanto, né? Então vamos colocar só essas 2 cartas, que são o dinossauro e o rei da grão. Perfeito, eu fiz isso daqui e vou explicar para vocês. Essa int id da carta vai ser a carta que você ganhou no turno que você buscou. Essas publics int id são id de cada carta que você possui, das 5 cartas que você pode ter na mão, que é o máximo. E aí você tem, cada uma vai possuir o id de 0 no começo. Então vamos setar aqui o id de 0 para cada uma. Não. E ela já vem com o id padrão de 0 porque são ints. Então não precisamos setar o id. Menos trabalho para a galera aí. Então o que acontece? Elas vão vir com o id de 0. O id de 0 vai ser carta nula. Ou seja, ela não vai possuir sprite. Vou até criar um sprite aqui chamado nulo. Que vai ser sprite quando você tirar essa carta da mão. Ele vai ser usado mais para frente, outra aula, pela gente. Então é o seguinte. Nós temos os 5 IDs das cartas, que vão ser utilizados de maneira diferente, cada um para representar uma carta, e as 5 imagens, que são representadas pelos bonequinhos aqui. Cada imagem vai ser alterada dentro deste código quando a nova carta for buscada. Então, perfeito. Vamos fazer o seguinte, nós não precisamos de um void update, creio eu. Vamos descobrir isso ao longo da videoaula. Vamos primeiro criar um public void chamado buscar carta, que é o void que vai ser chamado cada vez que uma carta nova for buscada. Nós vamos colocar aqui id da carta é igual random, que quer dizer aleatório em inglês, ponto range, que vai abranger uma área de um certo ponto até um certo ponto. O que seria essa carta? Seria os IDs das cartas que a gente pode buscar. Um dinossauro, o dragão, que é ID1, e o dinossauro, que é ID2. Se der ID1, deu o dragão, se der ID2, deu o dinossauro. Como são as duas únicas cartas que a gente tem, o nosso range vai ficar entre 1 e 2. Ou seja, vai dar muito 1 e vai dar muito 2. Quanto mais cartas você tiver, mais abrangente você pode ir. Por isso que tem que organizar muito bem o sistema de ID das cartas. Deixar muito bem organizado. Tivemos um pequeno conflito aqui, mas voltamos já com o tutorial. O ID da carta será um valor entre 1 e 2. No caso, será 1 ou será 2. Quanto maior o seu deck, maior as possibilidades, você vai aumentando. É por isso que é muito bom você organizar por ID, que assim você não fica confuso. Geralmente, cria um documento de texto na sua área de trabalho. Cada carta que você adicionar nova, você coloca ID tal. Entendeu? Então, nós temos aqui, quando essa public void for setada, carta ID, perfeito. Após esse random range, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão testar cada carta por si só, dentro desse void, para evitar usar o update, que ele pesa. Então é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, se ID1 for igual a 0, esse ID vai receber, o ID1 vai receber o ID da carta. Ok, aqui nessa linha, ele está dizendo que é true. Então se ele está dizendo que é true, ele vai executar esse comando. O else, ele serve para dizer exatamente ao contrário. E se não for true? E se acontecer alguma coisa e for false? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar essa partezinha de novo e vão colocar aqui dentro. Aqui dentro. E vão perguntar outro ID. Foi o ID1, então agora é o ID2. Se o ID2 for igual a 0, o ID2 vai receber o número correspondente do ID da carta. Porém, se ele não for igual a 0, else, se ele não for igual a 0, eu já vou montar ele aqui manualmente para já pegar ele completo. Se ele vai testar o ID3 agora, se o ID3 for igual a 0, o ID3 é igual a ID carta. Eu vou pegar esse else completo. Porém,
Se... Opa, eu errei aqui rapidinho. Ele não pode fechar no else. Então tá errado esse daqui. Abrir no else, abrir aqui e fechou no else lá embaixo. Ele vai pegar o else aqui. Ele vai colar aqui. Perfeito. Se o ID3 for igual a 0, ele vai ganhar o ID da carta. Se não for, ele vai testar o ID4. E se não for de novo, ele vai testar o último ID que está disponível. Se nenhum for, nós vamos colocar uma mensagem aqui. Ó. Nós vamos colocar uma mensagem. Vamos colocar de deu erro. Debug.log deu erro. Isso daqui eu não vou ensinar vocês como fazerem mensagens, porque só estou fazendo para mostrar na videoaula. Vamos ver se deu algum erro aqui. Eu alterei o sistema de... Opa, na 47. Na 47. Se vocês se confundirem ao fazer isso daqui, eu acabei me confundindo porque eu adicionei os comentários aqui. Vocês podem apagar tudo isso daqui e adicionar normalmente assim, ó, até chegar no canto da parede, que o Unity faz isso certinho. E aí vocês vão ver, né, no caso que ele vai parar de dar erro, né, ninguém está demorando para carregar porque o computador está pesado. Eu até alterei o esquema de cores para ver se dava uma leveza. Então, cada vez eu vou jogar esse script aqui na câmera, no Canvas, no caso, no Canvas, e vou circular ele. Aí aqui o que? Ele vai estar pedindo, antes dele executar o código, primeiro ele vai estar pedindo as imagens das cartas. Então vamos puxar cada carta para aqui para dentro. Porém, eu já tenho as cartas feitas. Eu podia ensinar vocês como fazerem nesse caso, só que tomaria um tempo do tutorial, né? Mas é melhor que assim vocês aprendem como fazer, não fica uma coisa confusa para vocês. Então o que? Vou escolher esse painel e vou começar aqui uma explicação rapidinha para que vocês peguem o ponto. Epa. Vocês vão criar um canvas e um painel para mexer com um Y. O painel eu vou deixar transparente. E aí, para vocês organizarem suas cartas de jeito melhor, para que elas não fiquem amontoadas no meio da tela, vocês... Nossa, o computador está travando. Vocês vão usar o quê? Um scroll view. Eu deveria ter pegado as coordenadas do outro. Tudo bem, esse scroll view vocês vão colocar aqui, grudar o eixo dele, os pivôs dele lá no canto, para que ele sempre fique no canto, e vão rotacionar ele em 90 graus, para que ele fique o quê? De lado, que vamos usar ele de lado, e vamos puxar ele, vou aumentar ele até aqui, e aumentar ele um pouquinho para cima e um pouquinho aqui para baixo, para que ele fique com a espessura de caber uma carta aqui. Aqui, nesse contente, nós vamos criar um botão, que vai ser a nossa carta em si. Vamos criar um botão e excluir o texto desse botão. Perdão pela voz rouca. Vamos dar um zoom aqui nesse botão. E esse botão, nós vamos colocar que ele tem de height, que seria... Perdão. Height seria, no caso, a largura dele. Nós vamos colocar que ele tem de largura mais do que altura. Vocês vão entender o motivo já já. Vamos colocar que ele tem 160 por 260. 220. Perfeito, 220. E aí vocês vão rotacionar ele, porque quando vocês colocam a imagem nele, ela vai ficar deitada. Vocês vão rotacionar ele em menos 90. E assim ele vai inverter a posição de largura com a posição de altura. Vou até diminuir. Opa. Opa. Ô, rapaz, faça comigo não. Durante logo a videoaula. Porque isso comigo. Mas enfim. Girei. Vocês vão ajustar ele aqui no canto. Ajustado aqui no canto, vocês vão um pouquinho mais para cá. Ajustado aqui no canto, vocês vão duplicá-lo. Vamos colocar de card 1. Card 1. Pronto. Vocês vão duplicar e jogar para cá. A ponto de que eles não se toquem. Ah, perfeito. Vai ficar como card 2. Vou duplicar de novo e jogar mais para cá, como card 3. Perfeito. Eu poderia trabalhar com 3 cards, mas como eu já coloquei no script 5, então vamos trabalhar com 5. Aí você diz, pô, mas fiquei sem espaço para continuar construindo aqui. Na verdade, você não ficou sem espaço. O que acontece é o seguinte. A Unity, para poupar todo o espaço que o VL, que o contente do VL Port pode usar, ela
reduz, meio que reduz o tamanho dele. Mas ele pode usar bastante coisa mesmo. Ele pode usar um tamanho enorme. Então vamos circular esses cards, puxar eles para fora e trabalhar com eles fora do VL Content. Vamos pegar esse card 3 aqui, duplicar e puxar ele mais para cá e duplicar mais uma vez e puxar mais para cá. Pegar o Content, tá vendo? Vocês podem ver que o Content só vai até o segundo bonequinho e puxar ele até abranger. Eu não sei se vocês podem perceber, mas aqui as cartas que eu puxei que não estão aparecendo no canvas para mim, que são 5 cartas, só estão aparecendo 3, elas ficam com um quadrado transparente. E aí vocês puxam esse VL até cobrir todas elas. E aqui eu não sei se vocês estão percebendo, mas o VL está comendo o finalzinho da carta. Eu vou puxar ele um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para cima. E vou puxar as cartas que eu tinha jogado para fora para dentro de novo. E aí vocês vão ver que eu tenho 5 cartas adicionadas aqui. Vou dar um play aqui no jogo, não sei se ele vai carregar rápido, mas eu espero que carregue. Mas vocês podem ver que eu tenho 5 cartas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. 5 cartas aqui. E essas 5 cartas vão ser as alteradas. Afim, aí eu fiz nessa videoaula, vou fazer nessa videoaula também, né, um botão lá em cima. Vamos criar um botão lá em cima. Vai ser um botão em forma de carta, para que possa ficar um pouco parecido com o Yu-Gi-Oh! Vamos colocar 260 por 180, eu acho. Não. 260 por 200. E aqui é 160. Para que ele fique mais em pé. Isso, mas vamos colocar 250 para ficar parecido mais com a carta. Por 200. Perfeito. Aí nós vamos passar um pouquinho, né? Vamos puxar ele lá para o canto da tela. Deixa eu passar um pouquinho daqui. Puxar ele lá para o canto da tela. E grudar o pivô dele lá no canto, para que ele não saia dali. Vamos tirar essa imagem, esse texto dele, né? Para que ele fique um botão em branco. E vamos colocar qualquer sprite. Eu não baixei um sprite de imagem de carta, então vamos colocar esse background que nem estava. Perfeito. Já montamos o nosso sistema de cartas, para as cartas aparecerem. Só que ainda falta a gente colocar aqui no script, setar cada uma delas. Então vamos fazer isso. Vamos lá, abrir o seu content do Scroll View. Pegar o card 1, colocar aqui no card 1. O card 2 no card 2. Eu esqueci de renomear os outros. Vamos renomear para card 4 e card 5. Lá no Canvas novamente, coloca aqui como card 3, card 4 e card 5. Esse carta 1 e carta 2 são exatamente essas nossas cartas. Eu esqueci de converter o dinossauro da mesma forma que fiz com o dragão. Vamos fazer isso agora. É rápido. Ainda bem. Aí nós viemos lá no Canvas e vamos colocar o ID carta 1, ou seja, o ID 1 da carta é o Dragon. E o ID 2 é o Dino. Pronto. Agora nós temos os IDs. E o nulo, vamos colocar qualquer sprite. Só caso diga que está nulo. Antes de iniciar, nós vamos colocar aqui. Nós vamos fazer um simples teste. Se no void inicial, se id1 for igual, no void inicial não, vamos ter que usar o void update. Se id1 for igual a 1, ou seja, se o id1 tiver o id de... Se a carta número 1 tiver o id de 1, que seria o nosso dragão, ele vai receber. Então aqui vocês vão estar testando se o id 1 for igual a 1, vocês vão setar o card 1, que é correspondente ao id 1, o ponto sprite, vocês vão acessar a propriedade sprite dele, que é essa imagenzinha que ele contém aqui, e vão setar o seguinte, que o sprite é igual ao sprite da carta 1. Da carta 1. Essa linha de código que eu estou usando porque eu só possuo 2 cartas. Isso eu queria demonstrar para vocês. Se vocês forem usar ela, é para um baralho de no máximo 10 cartas. Se vocês quiserem fazer um baralho muito mais abrangente, vocês não vão usar. No caso, eu não gostaria que vocês usassem esse método. Porque ele é ele exige muita linha de código. Então, tem outros métodos mais complexos, no caso, que não cabem nessa aula para explicar. Então, eu prefiro fazer assim.
que acaba se tornando mais simples para você entender. Como eu estou com 2 cartas, vou fazer só com 2 cartas. Se o ID1 for igual a 2, aí o card 1 é igual a carta 2. Vamos trabalhar só com o ID1. Vamos lá. Perfeito. E falta configurar também nosso botão aqui, né? Botão de drop. Opa, espera aqui. No botão de drop. Que quando ele... Vamos adicionar um event trigger. Para não trabalhar com um clique. Que ele não pode ser tão preciso. Vamos adicionar quando o ponteiro for para baixo. Quando o ponteiro for para baixo. Pointer down. Ele vai pegar o canvas. Vamos jogar aqui para dentro. Pegar o canvas. Abrir o nosso script. E mandar um buscar carta. Perfeito. Vamos clicar aqui. E nós vamos dar um teste. Cliquei, ganhei a carta do dragão. Cliquei para buscar de novo. Opa, o que será que aconteceu? Então vocês vão entender agora. Perfeito. O errinho que deu, a falta de configuração que deu foi que nós não configuramos ainda o segundo slot. Então vamos configurar agora, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E só mudar esse daqui, que é o ID2, e esta daqui. Perfeito. E agora quando a gente fizer o teste aqui agora, vocês vão ver que já vai estar funcionando com os dois. E a gente já aproveita e configura os 5 que a gente vai ter na mão. Deixa eu dar um play aqui. 3, 2, 1. Busquei a carta, veio um dragão. Busquei a carta, veio outro dragão. Eu vou zerar aqui e dar um buscar a carta de novo para ver se algum deles se altera. O número só está dando 1. E não é isso que eu queria. Eu queria que alguma vez desse 2, né? É raro realmente, depende de pura sorte, por isso que eu falo. Vocês têm que fazer um deck abrangente, que assim ele não vai dar esses conflitos. Não deu o dinossauro que eu queria, né? Mas então vamos setar o dinossauro manualmente. E vocês podem ver que está funcionando perfeitamente. Eu posso clicar. E é essa clicagem que a gente vai configurar na próxima aula, que é para clicar e escolher e colocar, né, o inimigo, o seu monstro no caso, dentro do campo. Então vamos colocar aqui. Já configuramos o ID1 e o ID2, então vamos configurar o demais. ID3, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui. Cola de novamente, aí ID4, muda aqui, muda aqui, muda aqui e muda aqui. E o último que nós temos 5 cartas, que nós podemos pegar até 5 cartas, é o ID5. Perfeito. Não é possível que a gente vai pegar 5 uns, cara. O random.rate está configurado tudo direitinho? Está configurado tudo direitinho. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2 é 1 ou é 2. Perfeito. Deixa eu dar um play. Vamos buscar 5 cartas. Perfeito. Vamos ver se vamos buscar 5 dragões. Será que é possível? Buscamos um dragão, 2 dragões, 3 dragões, 4 dragões, 5 dragões. Nosso jogo está configurado perfeitamente, porém está acontecendo isso. Então vamos colocar aqui. Para ele gerar um número aleatório entre 1 e 5, né, para saber se alguma vez vai acontecer isso. Ele pegar um dinossauro entre 1 e 5. Vou até circular aqui. É muito bom você ter um deck abrangente, que assim ele evita de acontecer isso, de pegar a mesma carta repetida. Aí acontece o quê? Vai mostrar o ID da carta que eu busquei aqui agora. Vamos lá. O ID foi 4, ou seja, não ganhei nada, só ocupei meu slot, porque a gente não configurou até o ID 4. O ID foi 3, o ID foi 4, o ID foi 2 agora. Perfeito, viu só? Veio o nosso dinossauro aqui. E o ID foi 2 de novo, veio 2 dinossauros. Perfeito. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que o número, quanto mais alto o número, mais variedade vai dar, né? E assim pode até vir o nosso querido dinossauro, que está difícil dele vir nessas aulas. Aí o que acontece? Acho que para este tutorial, que é o básico, só ensinando vocês como montar o deck de buscar, tá ótimo, tá bom por aqui. Eu vou parar por aqui, o vídeo já está com uma extensão bem grande, eu ensinei como fazer pouca coisa. Mas eu ensinei vocês como criarem suas próprias cartas. E no próximo tutorial eu vou ensinar vocês como ajustarem isso daqui tudo certinho. E depois vou ensinar vocês como colocarem as cartas em campo. Isso é lá para o terceiro tutorial. Talvez eu faça parte dele no segundo, mas é mais para o terceiro mesmo. Então, se você curtiu e quer que a série continue, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu sei que estamos começando agora, então vai ser difícil pegar a visualização. Mas nosso objetivo é sempre crescer, sempre o topo. DBV Studios Indie, aqui contamos com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Fui.